ministrando a palavra. Pastor Eduardo, irmão querido nosso, membro dessa igreja, vai estar hoje compartilhando conosco aquilo que Deus tem compartilhado ao seu coração. Então, que Deus abençoe, que Deus o use. E antes de passar, eu preciso limpar o microfone. Então, com licença. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos totalmente higienizados e limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro e limpos pelo higienizador de microfones. Estamos aqui santamente, está tudo limpo, transparente, purificado. O altar de Deus hoje está na bênção. Então eu quero convidar você rapidamente aí a você abrir sua Bíblia na sua casa, onde você estiver, para você acompanhar essa leitura no livro de Daniel. Dando sequência àquilo que Deus tem feito aqui sobre nós e nos ensinado muito com a história de Daniel. Eu espero que Deus possa continuar trabalhando no seu coração. Para isso você precisa e deve abrir o seu coração e colocar o seu entendimento todo na palavra. É importante que você acompanhe a leitura, para que você esteja aí, não sendo só um ouvinte, mas um participante, e que você possa fiscalizar aí para saber se a gente também não vai falar alguma bobeira, para que você, como cristão, tenha esse senso crítico, abençoado, que o Espírito de Deus colocou em você. Você conhece a palavra, você tem o Espírito Santo de Deus, e conhecimento bíblico nunca é demais. Então que você esteja aí junto comigo, aprendendo aqui da palavra. Eu prometo que eu não vou demorar mais que 8 horas. Vai ser menos o tempo. Então você pode ficar feliz aí na sua casa. E você que está aqui, prepare o seu colchão e o cafezinho. Daniel capítulo 6. Nós vamos ler aqui no versículo 6 em diante. Que você acompanha aí, diz assim, ó. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, que vive eternamente, todos os príncipes do reino e os prefeitos e os presidentes, os capitães e governadores tomaram um conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei, ó rei, confirme o edito e assine a escritura, para que ela não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, para que não seja revogada jamais. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, subiu até o seu quarto, direcionou-se nas janelas que estavam abertas em direção de Jerusalém e, como fazia de costume por 3 vezes ao dia, colocou-se de joelhos e orou, e dava graças diante do seu Deus, como também sempre foi de costume. Amém? Até aqui. Talvez a gente nem precise ler o resto, que nós temos uma história toda para recapitular, e que ela é muito interessante, com toda a experiência que a vida de Daniel nos traz. E antes de mais nada, eu queria que você fechasse os seus olhos aí mais uma vez. Quero orar por mim, por você, por todos que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, ainda diante da sua presença, crendo que o teu Espírito Santo está sobre nós,
Que o Senhor guie a minha vida conforme a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que a Sua glória seja vista e que não pregue segundo a minha vontade ou as minhas faculdades mentais, mas segundo a vontade do Teu Espírito, e que cada um que está em casa receba esta porção de fé, que seja curado, transformado conforme a Tua palavra, para que cada um seja cada vez mais aperfeiçoado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, que este é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe maridos, esposas e filhos e pessoas que estão assistindo, que o Senhor coloque os teus anjos sobre a casa de cada um e o Senhor, cercando o teu povo, favoreça o ambiente da tua adoração com seres celestiais, estando junto conosco nesta oração, nesta pregação, neste culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja aí na sua casa. Creia que Deus dá ordem aos anjos que acampem ao redor de você e de sua família. Eu tenho orado muito e fiz isso ainda mais nos últimos 15, 20 dias. E eu orei mais ainda durante essa semana, crendo que a minha oração estava sendo ouvida por Deus. E eu pedi para que Deus estivesse sobre o lar daquele que cada um que está assistindo hoje estivesse aí com anjos acampando ao redor da sua casa, protegendo você e seus filhos, criando em vocês aí um ambiente de adoração para que você pudesse cultuar a Deus na presença de Deus na maior da profundidade. Então que você não se distraia para lá, não se distraia para cá, você não fique ali, eu vou levantar, vou tomar água, eu vou tomar água de novo, e água de novo, água de novo. Você não é um camelo, você é uma ovelhinha de Jesus, amém? Toma de uma vez só, fica tranquilo aí que eu sei que Deus pode falar comigo e com você, que Deus vai abençoar você e suas famílias. Amém? Os irmãos estão rindo aqui, aí fica ruim para mim, irmãos. Vamos lá. A história de Daniel ela é fantástica e Deus tem trabalhado sobre isso neste ministério aqui. E eu sou muito grato a Deus quando eu consigo entender os propósitos das palavras que Deus traz para mim como igreja, direcionando o pastor da igreja a estar ensinando e cuidando da minha vida. Então eu tenho muita gratidão a Deus quando eu consigo enxergar isso. E quando eu olho para este livro, essa história, e vejo os acontecimentos atuais, não tem como nós não conseguirmos ver a grandeza de Deus no cuidado comigo, com você, com a sua família, porque Deus tem trazido essa história de Daniel e não é por acaso, porque ela tem muito a ver com os dias de hoje, tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com a minha vida. E quando você começa a ler o livro de Daniel, você vê que ele novinho, por volta de 15, 16, 17 anos mais ou menos, ele junto com todo o povo é escravizado e ele, nas suas primeiras ações ali, a gente vê ele como um jovem que é separado pelo rei para estar sendo doutrinado nas culturas, na língua e em outras coisas mais, junto com outros jovens, e ele começa a se resguardar, porque ele não aceitava comer dos manjares do rei. Então ele tinha o seu posicionamento, ele tinha, desde a sua criação, ele tinha as suas convicções. E você vai entender por que é importante quando chegarmos nessa história aqui. Então eu vou fazer um resumo bem breve. Chega nessa hora, ele resolve não se misturar com as coisas que são oferecidas momentâneas, porque julgou no seu coração que se guardando de uma maneira diferente e adorando a Deus como Deus merece e deve ser adorado, isso o favoreceria. Então Daniel e seus amigos mantiveram sua vida e sua conduta diante de Deus, suas orações, entraram em um jejum e quando você vai ler o resto da história, você vai ver o que aconteceu depois. Chega uma época que o Nabucodonosor tem um sonho perturbador e ele chama todos os sábios, os inteligentes ali, fala, olha, alguém precisa falar do meu sonho, alguém precisa revelar, e se ninguém revelar, eu vou matar todo mundo. E ninguém consegue fazer nada. E Daniel, inteligentemente, guiado pelo Espírito, ele chega ali ao chefe que tá, da cozinha ali, que está guardando todo mundo, e fala, não mata ninguém não. Eu vou lá conversar com o rei, porque eu conheço um Deus que pode resolver esse problema. E ele chega ao rei e apresenta esse Deus em forma de solução. E o rei, por um momento, consegue ver a glória de Deus por causa da relevância e da raridade da vida de Daniel, como já nos foi ensinado aqui. Então, pessoas que têm relevância e raridade
conseguem permanecer constantemente diante da presença de Deus. E isso é um princípio básico que reflete nessa história atual da vida de Daniel. Porque depois existem outras histórias, e depois surge algo parecido, quando lá Belsazar também vê uma mão escrevendo na parede, e a Bíblia fala que ele se treme todo, seus joelhos batem uns nos outros, ele não sabe o que fazer, e aí ele chama os magos de novo, e alguém vai lá e lembra, acho que era a avó dele, ou a mãe dele, não me lembro, lembra e fala assim, olha, existe um cara aqui no nosso reino chamado Daniel. Esse rapaz, ele é de espírito excelente, viu? Ele não é igual aos outros, não, ele é diferente. O menino é crente, ele é da IPI Cavalari lá, o menino, viu? O rapaz é fera mesmo, o bicho é crente mesmo, do Varal Solidário, lá da igreja do Varal Solidário. É um homem de Deus, é uma benção, ele não é igual aos outros. E manda chamar ele para mim, e ele vai lá e traz a interpretação e fala para o rei, ó, a interpretação é uma benção, cara, você vai morrer hoje. E aí é assim que acontece. E aí vem um outro reinado, vem um outro governo, que sucede esse, que toma conta, e Daniel continua ali, escravizado, exilado, só que ele sempre anda numa posição de destaque. Por isso que ele tinha a mesma semelhança aqui dos prefeitos, governadores e dos sápatras, como disse o pastor semana passada. E esses caras veem que Daniel tem a sua excelência no Senhor, e isso gera neles o quê? Uma grande inveja. E essa inveja leva eles a bolarem um plano. E eles resolvem bolar qual plano? Eles resolvem conversar entre eles, deixam Daniel de fora, e chegam até o rei, no migué santo de Israel, e falam assim, ó grande rei, maravilhoso e poderoso, porque o invejoso é assim, né? Ele vem andando, fingindo que não sabe o que quer, mas na verdade ele já planejou o mal. Então, cuidado com aquele tapinha, sabe aquele tapinha nas costas, assim, que o pastor sempre fala, olha, cuidado com pessoas que dão tapinha nas suas costas, é esse tipo de andada assim, e aí eles dão uma dilubriada no rei ali e falam, ó, é o seguinte, o nosso povo aqui, a galera toda que está reunida aqui, sob o seu comando, eles oram, eles têm seus deuses, eles têm suas fés, cada um tem suas fés, né, para não falar suas fezes, né, assim que fala, não é assim que fala, né? Mas eles tinham lá, e eles andavam, estavam ali orando e buscando cada um seu Deus, cada um dentro da sua crença, e eles sabendo disso, chega no rei e fala, rei, o povo aqui, eles são meio perdidos, então vamos dar uma direção para eles? Por que o senhor não baixa um decreto? A gente entrou aqui em comum acordo, a gente vai fazer um decreto que ninguém aqui debaixo do seu reino pode adorar outro Deus que não seja o Senhor, porque o Senhor, sim, você é digno de adoração, você é o cara. Por que a gente não faz isso? Assina aqui para a gente poder controlar melhor esse povo, senão eles ficam muito soltinhos. Porque a ideia deles era pegar Daniel, não era favorecer, parece a política de hoje, né? Que os caras criam uma lei que na verdade só beneficia eles e tenta destruir o resto que está por trás. Mais ou menos isso, porque aqui era a política pura da coisa. Então eles se reúnem sem Daniel, e eles resolvem ir lá fazer isso com o rei, e o rei vai lá e fala, olha, eu gostei da ideia, viu? Gostei da ideia, já vou chamar aqui sua atenção, cuidado com toda ideia que chega para você, porque nem toda boa ideia é Deus na sua vida, amém? Se você estiver na sua casa, você pode já dar aquela cutucada santa na sua esposa, no seu marido, no seu sobrinho, dar aquela cutucada e falar, tá vendo que eu falo para você daquele seu amigo lá, daquela sua amiga lá? Não fica ouvindo não é qualquer coisa que a gente escuta. O cristão precisa saber filtrar, e nós já falamos sobre isso também nas células, sobre filtrar as notícias, sobre filtrar os acontecimentos que chegam até você, porque isso tem uma importância muito grande, reflete nas suas ações. Se você assimila, você vai lá e faz. Então não pode receber qualquer notícia não. O rei falou, olha, gostei da notícia, daqui onde eu assino? E foi assinando. Que era um jeito de pegar Daniel. Aí começa o mistério profundo aqui. No versículo 10 diz assim, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa, foi para o seu quarto, subiu no andar de cima onde ficava o seu quarto, foi até a janela, onde ficava virada para Jerusalém, dobrou os seus joelhos e fez as suas orações como ele era de costume fazer todos os dias, 3 vezes ao dia ele fazia. E ele, ajoelhado, adorava a Deus em forma de gratidão, cultuando o seu Deus.
esse aqui é o resumo da história de Daniel. Nos dias de hoje, nós temos caminhado de uma maneira um tanto quanto semelhante. Porque o que chega a nós o tempo todo são as piores notícias possíveis. Eu já falei uma vez, eu acho que foi numa célula, numa quarta-feira, sobre como nós somos alimentados com a falsa esperança. Parece que vai liberar o decreto, agora pode, agora vai poder, agora vai. Aí o pessoal se empolga, aí vem aquela rasteira. E isso vai trabalhando contra o seu coração. Porque, me perdoe dizer, porque tem crente que não gosta, mas o diabo, ele trabalha assim, tentando matar, roubar e destruir a sua vida. É assim que ele quer agir na sua fé, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, matando, roubando e destruindo. E ele indiretamente vai minando pelas beiradas para não assustar. Ele vem aqui na velha história do sapatinho de pano, vem devagarzinho ali, vai criando uma situação aqui, outra ali, vai desanimando. E parece que as pessoas não percebem muito que no fundo, existe uma espiritualidade que é maior do que os acontecimentos terrenos. E que parece que nós nos esquecemos que a igreja, como a noiva de Cristo e um corpo celestial, nós que sendo criados por Deus, nas regiões celestiais, nós esquecemos de falar sobre essas regiões, porque parece que elas não existem. Parece que ao longo do tempo foi gerada a ideia de que nós estamos na terra e acabou, e que quando morrer vai para algum lugar, e só isso. Mas nós nos esquecemos de que Deus é vivo, está vivo, sempre esteve, sempre vai estar e sempre vai operar na nossa vida enquanto estamos aqui. Porque Deus habita dentro de nós. A presença de Deus, ela não existe para você só estar com ela no céu. Ele deu o Espírito de Deus para que ele esteja dentro de você desde já. Só que espiritualmente parece que esse conceito vai embora. Por quê? Porque toda bomba de notícia, todo problema vem acontecendo humanamente falando. E nós não percebemos dos acontecimentos espirituais. Então, parece que uma das grandes armas, para não falar maior, mas uma das grandes armas do cristão, que é a oração constante, parece que ela é uma coisa pequenina demais para ser feita. O pastor orou aqui no começo, pessoas doentes, pessoas precisando, orando por pessoas, e isso é verdade, porque com certeza existem muitos comerciantes querendo fechar os seus negócios porque estão desanimados humanamente falando. Não há expectativa que faça com que a esperança se renove no coração dele, porque ele está vendo tudo o que está acontecendo à sua volta. E aí eu te digo, é errado pensar assim? Talvez não. Não é errado, por quê? Porque não é mentira, está acontecendo isso. Tem coisas que estão acontecendo à nossa volta. O que estava acontecendo na vida de Daniel era um acontecimento político, social, era um acontecimento no ambiente onde ele vivia, onde ele estava estabelecido. O que estava acontecendo na vida dele era uma questão social, assim como tem acontecido nos dias de hoje. Quando nós falamos de pandemia, nós pensamos em doença. Nós pensamos em doença, nós pensamos em crise econômica, em crise social, mas nós esquecemos de ver a pandemia espiritualmente. Porque eu tenho certeza do que eu vou falar agora, hein? Não é uma estatística fundada na faculdade dos Estados Unidos, mas é dentro da experiência que eu falei. Eu duvido que eu estou errado no que eu vou falar. Mas a grande parte da igreja e da igreja brasileira não é de oração. Isso é fato. Eu poderia convocar 10 pessoas para vir aqui testemunhar sobre oração e talvez somente uma, ou muito otimista 2, vão dizer que estão orando constantemente. Eu sei disso. E quando eu falo oração, não é a oração salário mínimo. Senhor, obrigado, bom dia, boa noite, valeu, nós estamos juntos. Não é assim. Orar com Deus não é cumprimentar um amigo na rua. Orar com Deus é falar com Ele, é se desenvolver no mais profundo da intimidade, no secreto do Senhor.
Orar com Deus é falar com Deus. E se você não ora, se você não fala, você não tem intimidade com Ele. E se você não tem intimidade com Ele, você não consegue ouvir o que Ele fala. E aí você se desespera humanamente. Porque espiritualmente a gente vai sendo apequenado no meio das situações. A pandemia existe? Existe. Eu não estou dizendo que a pandemia é um acontecimento espiritual, porque ela é física. Mas tem o seu quê de espiritualidade para você fazer essa análise na sua vida. Existem coisas por trás disso, porque as coisas, elas acontecem espiritualmente. Aí eu, olhando a vida de Daniel e olhando a minha vida, é engraçado porque eu falo de oração porque eu estava conversando com alguns amigos meus que têm 20 anos de evangelho, e eu perguntei para eles assim, ó, seja sincero comigo, fala a verdade. Se você estiver mentindo, eu vou orar para Deus fulminar você com fogo agora. Eu falei para eles. Não vou mentir não. Eu falei, fala a verdade. Quando você se converteu, naquele primeiro ano, que tudo, nossa, eu orava de manhã, de tarde e de noite. O cara que via demônio até atrás do tijolo, expulsava o demônio da casa, da parede, buscava Deus de manhã, de tarde e de noite. Você continua orando? Você ora mais ou você ora menos de quando você se converteu? Fala a verdade. A resposta dos três foi menos. E por que isso acontece? Por que isso? Porque é assim que acontece? Porque o tempo vai passando. E a gente vai sempre sendo metralhado e a gente não percebe. Porque existe uma diferença enorme entre o que é urgente na sua vida e o que é importante. Homens que oram, anota aí na sua casa aí, homens que oram sabem fazer a diferença do que é urgente e do que é importante. Daniel aqui conseguiu na hora entender o que era urgente e o que era importante. Ele viu a coisa toda armada fisicamente contra ele. Ele viu o planejamento todo, ele percebeu tudo. Ele viu o que estava acontecendo. Quando ele ficou sabendo que o rei assinou um decreto, e o rei gostava dele. O rei gostava dele. Você vai ler o resto do texto, você vai ver que o rei gostava dele. Quando ele fica sabendo que o rei assinou um decreto, a Bíblia diz, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, foi para casa. Homens que oram, que sabem discernir e fazer esta diferença entre o que é importante e o que é urgente, são como Daniel. Ele fala, quer saber? Eu vou me retirar no secreto com Deus. Porque fisicamente, humanamente, eu não tenho controle de nada. Humanamente não há nada que eu possa fazer. O decreto está assinado, o comércio não vai abrir, as coisas não vão acontecer, as escolas não estão funcionando, as academias não abrem. Senhor, em nome de Jesus, abre as academias logo, por favor, porque nós estamos ficando enormes, cheios da unção de Deus. É bom que o povo está aumentando o templo do Espírito, né? Está ficando maior, está cabendo mais. Mas as coisas estão aí. E quem é a pessoa hoje que olhando politicamente tudo que está acontecendo, está vendo a esperança? Não está. Ixi, amanhã, segunda-feira, eu estou sabendo que vão liberar tudo. Ninguém consegue. Todo mundo que a gente conversa está assim, meu Deus, não sei não. Eu tenho amigos que estão desesperados. Eu estou orando pela vida deles, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eu não tenho um comércio, mas eu tenho amigos que têm. É triste ver o cara desesperado. Eu tenho amigo que tá com 2 filhos e não está conseguindo fazer nada. Nasceu um filho agora há 6 meses, ele não sabe o que fazer. E eu ainda brinquei com ele, eu falei, irmão, você está precisando orar mesmo, porque nem o auxílio emergencial que saiu para todo mundo, até para o cachorro da esquina, para ele não saiu. O cachorro balançou o rabo, caiu na conta, R$600 da conta dele, ele não conseguiu com o filho. Imagina o desespero. Falei, vamos orar, vamos estar em oração. Porque a oração fortalece, porque ela leva você ao discernimento do que é urgente e do que é importante. O que é urgente aqui? Urgente seria fazer o que a maioria do ser humano faz. Não, isso não vai ficar assim não.
Eu vou resolver isso aí. Onde que está? Dá o WhatsApp dele aí que eu vou ligar agora para ele. Vou resolver esse negócio aí. Não, de jeito nenhum. Comigo não. Para cima de mim não. O que ele falou? O que ela disse de mim? Ah, eu estou indo lá agora. Vou fazer um barraco. Você vai ver. Vou chegar lá rodando o Espírito Santo, expulsando o capeta. Ah, agora vai ver. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou chegar lá e vou destruir. Vou fazer igual Jesus fez no templo. Vou levar meu chicote e vou acabar com todo mundo naquela casa. O urgente é resolver segundo a própria vontade. Mas homens que oram têm a sensibilidade de Deus de entender o que é importante. E Daniel falou assim, sabe o que é importante nessa situação? É eu não fazer nada, porque a soberania de Deus está sobre a minha vida. Eu vou entrar na minha casa, eu vou me retirar, eu vou guardar no meu coração demais coisas que estão aqui me destruindo. Quer saber? Eu vou sair de perto disso aqui que só tem notícia ruim. Irmão, já falamos isso 1000 vezes, para de andar com gente que só te puxa para baixo. Falei uma frase aqui semana passada na abertura do culto, o pastor repetiu ela de novo. Você é a média das 5 pessoas com quem você tem andado. Olha para os lados. Olha com quem você está andando. Você está andando com pessoas que te elevam? Ótimo, continue andando com elas e puxe as outras lá de baixo para andar junto com você. Agora, se você, para se sentir grande, precisa andar com gente medíocre que só nivela lá por baixo, você está sendo um bobão criado com a avó. Vai ficar a vida inteira e não vai acontecer nada. Daniel não se misturava. Ele não, quando o rei precisou de visão lá para o Nabucodonosor, traz os magos, ele não andava com os caras, ele estava separado orando. Quando precisou de revelação de novo, traz Daniel. Onde está Daniel? Está separado lá orando, vivendo a vida dele. E agora, no conluio da coisa toda, Daniel não estava aqui no meio de nada. Sabe o que ele foi fazer? É muita notícia, é muita coisa ruim, é muita inveja de vocês, cara. Eu vou orar, eu vou colocar no secreto, porque pessoas que oram sempre buscam o secreto de Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não ora, não fala do Espírito Santo. Já dizia lá o Paul Washer, se eu não me engano, que fala, né? Que o tanto que um homem ora, diz mais sobre ele do que a sua pregação. Pessoas que não oram não desenvolvem relacionamento. Então, na hora que a coisa aperta, a gente corre para a situação humana tentando resolver. A gente esquece da espiritualidade que tem por trás de tudo. Daniel não foi humanamente resolver, ele foi espiritualmente se respaldar. Ele falou, quer saber, eu vou aonde eu tenho socorro, aonde eu tenho paz, aonde eu tenho tranquilidade, porque eu sei que na presença de Deus eu encontro tudo isso. Ele é meu auxílio, Ele é meu socorro, Ele é o meu pastor, e porque eu estou com Ele eu não sinto falta de coisa alguma. E foi ele orar. Então, no meio de tudo isso que tem acontecido, qual é o tempo de oração que você tem tirado? Porque obrigatoriamente você tem que ficar em casa. Obrigatoriamente não podia fazer mais nada. Mas ele falou, eu não aceito o que o mundo diz para eu fazer. Eu não vou andar na regra do mundo, porque pessoas que oram não aceitam as condições espirituais que o mundo propõe. Pessoas que oram não aceitam as condições espirituais que o mundo propõe. Você não pode ir na escola porque está fechada, isso não pode mesmo. Você não pode abrir o comércio só porque você é crente, porque você não pode, meu irmão. Não adianta você falar assim para mim, não, eu vou na igreja todo domingo, eu posso abrir lá o meu comércio porque eu sou de Deus. Vão te multar, porque não pode. Mas o que você pode fazer? Vou entrar no secreto de Deus. Eu não vou aceitar, porque já é triste ver o meu comércio fechar. Eu já estou angustiado por causa disso. Então é agora que eu vou orar e vou buscar de Deus refúgio e consolo, porque só Ele pode me dar numa situação onde eu não tenho controle humano nenhum. Porque quando nós oramos, nós unimos a nossa mediocridade humana com a soberania de Deus. Quando você vai orar, você fala, Senhor, eu não sou nada, porque o Senhor é tudo. A oração é unir quem você não é com a existência de quem Deus é. Por isso você precisa aprender a buscar a Deus. Daniel falou, vou para casa. Subiu no andar de cima, se voltou para as janelas onde virava para Jerusalém. O interessante desse ponto aqui é exatamente isso. O judeu
tinha esse costume, alguns têm até hoje, que eles sempre faziam as suas orações, ou fazem as suas orações, voltada para Jerusalém. Olha que engraçado, Daniel morava na Babilônia, mas a sua casa estava voltada para Jerusalém. Eu posso habitar nesse mundo, mas o meu coração está voltado para onde Deus quer ser adorado. Eu posso estar presente no meio dessa situação, mas a minha fé e o meu coração sempre vai ser voltado para onde Deus determinou voltar, porque foi o que Deus disse. Olha, vocês aí, judeus, sempre vão aprender a orar da seguinte maneira: vocês vão se voltar para Jerusalém e vão orar e vão me adorar. Que é exatamente isso. O cristão hoje, quando está com problema, vai correr atrás do Espírito Santo em oração, vai entrar no secreto, no profundo de Deus, porque homens que oram valorizam o que tem importância, não o que é urgente. Urgente é resolver o problema, importante é você permanecer firme na fé no meio de tudo isso que tem acontecido. Seus filhos precisam da sua oração, pai. Você precisa aprender a botar a mão nos teus filhos e orar pela vida deles. Filho, seu pai precisa do teu abraço e da tua intercessão, porque está correndo atrás de botar comida na sua boca. Maridos precisam da intercessão da sua esposa. Esposas precisam do amor incondicional dos seus maridos. Porque homens que oram têm esta relação em profundidade. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra. Não tem problema, irmão, é normal errar. Porque quem ora, reconhece o erro e fala: Senhor, tive fraquezas, me fortalece novamente. Agora quem vive no pecado dá as costas para Deus e fica preso. Sabe por quê? Porque homens que são de oração, quando eu falo homens, isso é a humanidade, tá bom? Eu tenho uns irmãos aí santos que não entendem. Homens e mulheres que oram, que têm uma vida de oração, são constantes no crescimento com Deus e não são presos na escravidão do pecado, porque são coisas diferentes. Quando você vê uma pessoa, vou citar aqui o exemplo tipo o amor. Ai, olha como ele ama ela. Nossa, ele é preso nesse amor. Nem soa como uma coisa saudável. Nossa, ele é preso nesse amor. Parece uma coisa escravizada, aquela coisa doentia, chata. Agora, quando você vê um casal e fala assim: meu, como eles são constantes no amor um com o outro, né? Você vê cada vez eles aumentando, crescendo. Então, homens de oração têm uma vida constantemente entrando na profundidade de Deus. Homens que não oram estão cada vez mais presos no seu conceito, no seu pecado, no seu achômetro, no eu resolvo a coisa do meu jeito. Aí você fica preso em resolver os assuntos de maneira urgente, em vez de resolver o que é importante. Daniel sabia disso, então ele foi buscar. Está lá ele orando, e aí ele se ajoelha. E o que ele fazia? Era de costume que ele orava 3 vezes ao dia. Que costume que era esse? Era o costume depois que ele começou a assistir Netflix. Nossa, a oração dele mudou, pastor. Ele começou a assistir Lúcifer, aí começou a orar mais. Porque assim, é o santo Netflix, que eu nunca vi. O cara está angustiado, ele vai para o Netflix. Ele está opresso, sem saber o que fazer, ele vai para o Netflix. É o santo Netflix. A maior idolatria do mundo hoje é o Netflix. Então, quando a pessoa está, eu não sei o que fazer, bota uma série aí. Qual? Qualquer uma que tiver, até a que eu já assisti 7 vezes. Vamos repetir. Aí existe a tradição hoje mundana, vamos maratonar, né? Vamos maratonar. Ninguém fala, vamos maratonar uma oração? Aí quando o trouxa do pastor fala assim: você sabia que você precisa parar de assistir televisão, de mexer no celular, no Facebook e orar mais? Fala: aqui, você não sabe o que eu estou passando, pastor? Você não sabe o que está acontecendo comigo? Você acha que eu vou orar? Estou cheio de problema para resolver, não tenho tempo de orar. É o contrário, estou cheio de problema que eu não preciso resolver, vou orar. Porque homens que oram sabem valorizar o que é importante, não ficam presos. Porque a oração tem poder. Amém? A oração tem poder. Poder na oração. Poder de curar, de transformar, de modificar. A oração tem poder. Parece que isso foi embora do meio da igreja. Então a igreja não se dobra em poder de oração para mudar a situação de uma pandemia.
Nem sei quantos milhões nós somos no Brasil, duvido que tem 5% de crente nesse país se dobrando e orando, duvido. Eu sei que não tem, vamos fazer uma média por nós. Pega de nós tudo aqui, fala, vamos pegar 100 pessoas, quais aqueles que têm dobrado o joelho diariamente para orar para Deus estar trazendo cura, provisão, abrir o comércio, usar os governos de maneira inteligente. Duvido, porque a gente está preocupado com o que é urgente, a gente está assim, Senhor, eu estou apavorado, e a gente esquece, Senhor, a Tua presença, a Sua soberania me basta, Sua graça me basta, eu quero Tua presença, porque no meio de tudo isso, Senhor, eu sei que eu estou passando essa crise também, mas eu não quero que a crise me abale. Eu vou passar por ela, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande no vale da pandemia e do comércio fechado, eu não vou temer, porque Deus está comigo, com você. Mas quem consegue ter esta visão? Pessoas que oram, igreja que ora, porque sem oração, sem intimidade com Deus, sem falar com Deus, você não tem intimidade. Você conhece alguém que você não troca nenhuma palavra, que você só cumprimenta e você é íntimo dela? Não tem como. Aí eu te pergunto, se você não ora e não fala com Deus, oh meu Deus do céu, olha aqui para mim, você vai provar para mim, eu não estou aqui para te julgar, mas você vai provar para mim que a intimidade de Deus está aí brilhando e rompendo barreiras na sua vida? Lógico que não. E sabe qual é a vontade de Deus? De fazer você íntimo dEle, cheio da presença dEle. A vontade de Deus não é dar um tapa na sua cara e falar que você não vale nada. A vontade de Deus é falar, filho, eu te amo tanto, vem falar comigo. Entra na minha presença, se derrama diante de mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se colocar diante de mim, pedir perdão pelos pecados, eu vou sarar vocês. A oração de Deus provoca cura. A oração de Deus liberta. Tem uma história lá no livro de Atos, capítulo 12, quando o apóstolo Pedro é preso, ele vai encarcerado, e a Bíblia, olha o poder de uma igreja que ora, presta atenção. A Bíblia diz, você pode acompanhar na sua casa lá, Atos capítulo 12, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja se colocou em oração. Então, havia uma situação na vida de Pedro. Quem modificou a situação na vida de Pedro foi Deus. Por quê? Porque a igreja estava em oração. Como é que a igreja atual não vai orar? Nós precisamos orar porque Deus transforma. Sabe o que aconteceu? Foi lá um anjo, cutucou Pedro e falou, levanta, chegou a hora aí. A igreja está intercedendo lá e Deus ouviu o clamor. Levanta que você vai sair dessa cadeia. Não dá, tem guarda, tem tudo. Vamos embora, que aqui é outro nível, meu irmão. Vem comigo que Deus sabe o que está fazendo. E sai ali, pula para lá, sai, daqui a pouco chega lá no meio do portão e fala, não, calma. Daí os portões se abrem e ele sai, porque Deus quando começa a fazer uma coisa, faz por inteiro. Por causa da oração de uma igreja, um homem foi liberto do cativeiro, saiu do meio da cadeia, livre, leve e solto, suave com Jesus, andando, saindo pela porta da frente, por causa da intercessão da igreja. Então, a oração produz libertação. Pessoas que oram são libertas, e pessoas que oram por pessoas, libertam pessoas por causa do poder de Deus no meio da oração. Só que a gente se esquece. No meio da pandemia, a gente quer aconchegar, entra naquela unção do encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Porque acha que isso está bom. Por que você não fala, encosta sua cabecinha no meu ombro e ora? Pronto. Ora. A gente é muito amigo, é legal a gente oferecer o ombro amigo, o consolo, tudo isso faz parte. Mas, cara, a oração é muito mais poderosa. A oração é fantástica. A oração livrou um homem da cadeia. Paulo e Silas, aconteceu a mesma coisa. Eles foram presos lá, apanharam, foram jogados lá no fundo do poço, preso. Sabe o que eles fizeram? Eles não foram reclamar da situação, eles começaram a louvar.
Ei, Jesus, que vida boa, Senhor. E começaram a cantar. Sabe qual foi o fruto da oração e do louvor de Paulo e Silas? A conversão da guarda pretoriana. O apóstolo Paulo foi lá e pregou para todos eles. Sabe por quê? Porque no meio de uma crise, Deus tem propósito para todas as coisas na sua vida. Seja lá qual for o problema que você estiver passando, se agora é a sua maior crise, é a sua maior chance de entrar na presença de Deus. Porque agora você está muito mais perto de um milagre do que quando estava tudo bem. Porque Deus é Deus de milagre. E Deus vai fazer milagre na sua vida. Aí Daniel se colocava 3 vezes por dia. E de joelhos ele orava. E o que ele fazia? Dava graças. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fazer oração de gratidão a Deus. A oração cura, a oração liberta, a oração transforma. Homens que oram discernem o importante daquilo que é urgente. Homens de Deus que oram entram no secreto. Homens de Deus não se acomodam com o que o mundo impõe, mas vão viver uma vida espiritual separada com Deus. Homens que oram conseguem enxergar que o agradecimento faz parte de um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Pessoas que oram são gratas. Tem gratidão no coração. Eu falei domingo passado aqui, mesma coisa. Se você não consegue ser grato por tudo aquilo que Deus já deu, e se você não é grato por aquilo que Deus está fazendo hoje, não vá me querer provar que você vai ser grato por aquilo que Deus vai fazer. Desenvolva a oração de adoração e gratidão a Deus. Porque você vai ver o seu coração sendo limpo, purificado. Porque Daniel, mais à frente você vai ver o texto, quando ele é jogado na cova, e o rei fala para ele, Daniel, você está aí? Ele fala, estou, porque Deus não achou em mim falta alguma. Deus não encontrou pecado em mim. Ele não me condenou. Aí ele mandou o anjo vir calar a boca do isso é assunto para outro culto, né? Mas aí mandou calar a boca do anjo, mandou o anjo calar a boca do leão. Não vai me comer não. Porque ele era um homem que orava. Aí entra um texto fantástico, né? No Tiago capítulo 1, fala assim, tende grande gozo quando passar por várias provas, porque essas provas vão produzir em você uma perseverança, e essa perseverança, ela vai ter uma ação completa, e esta ação completa de perseverar no meio da tribulação, vão transformar vocês íntegros, retos, e não tendo falta de coisa alguma. Sabe quantos anos mais ou menos Daniel tinha aqui nesse caso aqui? Uns 80. Ele não era mais um menino que foi preso com 16 anos. Ele não era mais aquele novinho convertido, que no começo ele orava bastante, mas agora ele não ora. Ele era um menino que ele orava bastante, porque era o seu costume de criação, e agora ainda velho ele era o cara que continuava orando muito, porque era costume de Daniel se colocar todos os dias, 3 vezes por dia diante de Deus. Aí eu pergunto, qual é o seu costume hoje? Por isso que eu falei, o seu costume é assistir Netflix 3 vezes ao dia? O seu costume é mexer no Facebook 33 vezes por dia? O seu costume é ficar no WhatsApp 1.600 vezes por dia? Eu sei que às vezes a gente tem que falar aqui, estou falando isso para você não falar com mais ninguém. Não falo com mais ninguém, não é isso. Às vezes eu faço isso também, não falo com ninguém. Mas será que é isso que tem nos levado a ficar com mais tempo? Aí, já para a gente finalizar aqui, Daniel, ele se coloca de joelhos e dava graças. O final do versículo diz assim, ele dava graças diante do seu Deus. A pergunta para mim e para você é, quem é que tem sido o Deus que você tem dado graça? Você tem se colocado de joelhos diante de quem? De que circunstância você tem se curvado de não a Deus? Quem você tem eleito no seu coração como Deus, Cristo, suficiente, único Senhor e Salvador? Ou você tem colocado as artimanhas desse mundo, aquilo que me traz paz? Quando eu estou muito estressado eu fumo um cigarro. Irmão, tem um negócio que você pode usar que é muito melhor que um cigarro, chama Espírito Santo de Deus. Experimenta para você ver a vibe que você vai ter. Rapaz, eu estou sentindo uma paz aqui, eu estou muito nervoso, eu tomo uma gelada. Irmão, toma uma gelada hoje, cai numa quentona para sempre amanhã. Em vez de colocar a sua ansiedade,
faz o que você quiser, tá? Mas em vez de se colocar, tem gente que se sente liberta, faz, ei, agora estou feliz. Irmão, faz isso não. Se coloca de joelho e vai orar. Fala, Senhor, eu estou angustiado, eu estou oprimido, a situação não está boa, as coisas estão se levantando contra mim, tudo à minha volta está desmoronando, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou desesperado. Valorize o que é importante. Importante é entrar no secreto, se trancar no seu quarto, se ajoelhar, dar graças por tudo aquilo que Deus tem feito e fazer aquilo que é de costume, orar o tempo todo diante da presença de Deus, porque a sua graça é o que me basta. Eu quero estar com Deus no meio de tudo. Daniel sabia disso, por isso que ele não estava nem aí. Ele falou, cara, eu vou orar, porque é o meu costume. Se está tranquilo, eu vou orar. E se está cheio de problema, eu vou orar também. Porque homens que oram se permanecem fiel na busca do Espírito Santo. De um tempo para cá, eu intensifiquei muito a minha oração. De alguns meses para cá, eu identifiquei em mim uma falta de fé. Eu comecei a perceber o meu coração pensando outras coisas. Eu me peguei pensando em situações que com certeza eu não vou fazer, mas assim, eu queria ir embora, eu queria ir para outro lugar, eu queria mudar de cidade, eu queria fazer outras coisas, sabe assim, para a gente dar uma espairada na coisa, mudar um pouco o nosso ambiente, como muita gente faz. E aí eu pensei em alguns negócios e etc, e aí eu falei, cara, está muito errado isso. Por quê? Porque eu creio naquilo que Deus colocou sobre a minha vida para fazer. E isso é importante para mim. E quando eu falei isso para mim, eu falei, cara, importante para mim é uma vida com Deus. O que vai acontecer fora disso é só urgência. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a ter uma conduta maior de oração e eu comecei a identificar isso em mim. Foi quando eu conversando com os amigos, e essa semana de novo, mas a gente sempre vem falando, eu falei, cara, eu nunca mais orei como há 10 anos, 15 anos atrás. Isso é muito errado. E aí eu comecei a orar de novo. E comecei a ter essa busca, e comecei a desenvolver essa oração, e eu tenho colocado essa disciplina, tenho orado de manhã, tenho orado à tarde, tenho orado à noite, e aí o grande segredo é, isso é só para mim? Óbvio que não, isso é para todo aquele que crê. Então, desenvolva uma vida de oração, para mim está sendo uma bênção, está me fortalecendo demais, está me crescendo demais. Eu poderia dar muitos testemunhos, mas não vou dar ainda. Eu falei na célula outro dia que eu estou juntando tudo para pagar no fim do ano, igual o Chaves. Estou juntando de testemunho em testemunho para dar um testemunhão. Então, eu estou juntando, mas eu poderia falar muitas coisas. E que eu vou falar aqui uma coisa. De tudo que tem acontecido na minha vida, a única certeza que eu tenho é que são frutos das orações que eu tenho feito. Eu vejo Deus agindo na minha vida por causa da oração. Eu vejo Deus curando a minha vida por causa da oração. Eu vejo Deus transformando a minha vida por causa da oração. Eu me vejo cada vez mais querendo ser íntimo de Deus por causa da oração. Desenvolva uma vida de oração. Não fique preso nos acontecimentos do mundo, nas invejas dos outros, no que a política diz, no que a economia diz. Vai correr atrás daquilo que é importante. Entrar no secreto de Deus. Como Jesus disse, não faça como os hipócritas que ficam orando por aí nas sinagogas ou nas esquinas querendo aparecer. Vá lá na tua casa, no teu quarto, que Deus em secreto vai ouvir a tua oração e vai te recompensar. Porque situações difíceis nós sempre vamos passar, mas a presença de Deus nós nunca podemos perder. Sabe o que Jesus disse lá em João capítulo 17? Ele falou, Pai, eu não peço que você tire eles do meio da pandemia. Eu não peço que vocês tirem eles do comércio fechado. Eu não peço que vocês tirem ele do meio dessas crises econômicas e sociais que estão acontecendo. Eu não peço que você livre esta cidade inteira de Marília da pandemia e de tudo que está acontecendo. Eu não peço que você tire eles do mundo. Eu peço que você livre eles do mal. Que você seja livre do mal.
que você seja livre das garras do diabo, que você seja livre da sua angústia, que você seja livre da sua alma que te joga para baixo, que você seja livre da depressão, que você seja livre da enfermidade, que você seja livre daquilo que quer te matar, te roubar e destruir, porque existe um Deus que está com você no meio de tudo. Existe um Deus que está no poder da sua oração. Existe um Deus que quer que você abra sua boca para Ele usar você na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, no seu trabalho. Orem pelos seus patrões. Orem pelo negócio onde você é só empregado. Ora para Deus prosperar. Ora pelos seus funcionários continuarem querendo trabalhar com você. Orem pelos seus amigos. Orem pelos seus pastores. Orem pelas suas igrejas. Orem pelas pessoas que estão guiando este país. Orem, porque a igreja que ora quebra cadeias. A igreja que ora liberta os cativos. A igreja que ora cura as vidas. Uma pessoa que ora transforma a vida de outro. E Deus pode fazer muito mais. Tem muitos e muitos exemplos que com o tempo que eu tenho, a gente não dá para falar aqui. Poderíamos falar muitas outras coisas. Creio que Deus vai dar outras oportunidades para a gente aprender mais. Por isso eu quero que você guarde isso. Seja uma pessoa de oração que sabe discernir o que é importante e jogar fora o que é urgente. Urgentes são as coisas do mundo e como você resolve da sua maneira. Importante é você estar na presença de Deus, clamando a Ele em secreto. Aprenda a valorizar a presença de Deus espiritualmente. Esses acontecimentos espirituais que também estão acontecendo, Deus já nos deu vitória em cada um deles. Como fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, se não me engano, que Deus nosso Pai deu a Jesus Cristo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nós estamos em Cristo nessa. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, se Deus deu para Cristo todas as bênçãos nas regiões celestiais, e nós estamos com Ele, é aqui que nós devemos estar, espiritualmente agindo, vivos espiritualmente orando, vivos espiritualmente lendo a palavra, vivos espiritualmente pregando, vivos espiritualmente jejuando, vivos orando, porque você foi chamado para ser a noiva de Cristo. Se comporte como tal, em nome do Senhor Jesus. Que Deus faça isso na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vou convidar você para a gente estar orando. Quero que você feche os seus olhos. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Nós vamos estar encerrando, orando a Deus, para que Deus nos capacite a aplicar isso em nossas vidas. Que você possa ter uma conduta de criar tempo para orar. Que você aplique isso na sua vida de maneira prática. Cria oportunidades de orar. Você está na sua casa mesmo, cara. Por favor, irmão, desliga um pouco a televisão. Dá essa chance para o Espírito Santo, você não vai se arrepender. Vai lá, fazendo prova da sua oração. Cria essa expectativa. Saiba juntar o tempo e falar, eu vou buscar a presença de Deus, porque eu sei que Deus vai operar poderosamente sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos aí, deixa eu orar um pouco. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela presença santa do Senhor. Que nós possamos nos desenvolver ainda mais em oração, Senhor. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, e prego aqui uma verdade vivida, de que o Senhor tem transformado a minha vida através da oração. Eu peço que o Senhor esteja sobre aquele que está assistindo, sobre aqueles que estão aqui dentro, transformando a vida de cada um em oração. Que cada um possa estar no mais íntimo, profundo dessa busca, porque a oração transforma, a oração traz discernimento, a oração liberta como libertou Pedro, a oração cura, a oração modifica. Que nós sejamos uma igreja que ora, porque quando a igreja orar, esse país vai mudar completamente. Quando a igreja orar, o mundo inteiro vai mudar. Quando a igreja orar, até o sol pode se mover, porque o Senhor age em poder. Que o Senhor atue em poder, segundo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor.